Olá, eu sou a Bárbara, servidora pública federal, trabalho dentro da universidade como assistente em administração e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, o vídeo de hoje vai ser basicamente para dar informações gerais sobre o edital da UF. Isso mesmo, a Universidade Federal Fluminense divulgou e publicou o edital no último dia 20, saiu no Diário Oficial, e inclusive já está lá na página da COSEAC, que é o edital para o provimento dos cargos vagos, né, para técnicos administrativos em educação, que a gente chama carinhosamente de TAIs. Eu tenho algumas informações gerais para poder passar sobre esse edital, tá bom? Eu ainda vou fazer uma leitura mais detalhada. Observei que não tiveram tantas mudanças com relação ao conteúdo programático, aos requisitos e tudo mais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já vou começar o vídeo pedindo para você se inscrever aqui no canal para poder me ajudar a engajar e continuar fazendo esse trabalho. Se você gostar desse conteúdo também, não esquece de compartilhar com os amigos. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu postar por aqui. E dá uma olhadinha também em outros vídeos que tem aqui no canal, que eu mostro um pouquinho da rotina, como é trabalhar. Tem alguns vídeos respondendo dúvidas. Não esquece também de me seguir nas outras redes sociais. Eu não vou falar o nome aqui, mas você já sabe quais são. Eu tô na rede vizinha e lá eu posto conteúdos de forma mais detalhada e mais frequente. É isso, obrigada e bora pro vídeo. Todas as informações que eu vou passar aqui para vocês já está no site da COSEAC, que é a banca da UF, né, do concurso da UF para técnicos administrativos em educação. E o site da COSEAC, eu tô com o computador aqui aberto, tá? Minha colinha é o portal.coseac.uf.br/concurso UF 2025. Então lá vocês vão encontrar todas as informações que eu vou passar por aqui. Aqui nesse canal é vida real, se vocês verem outros vídeos, eu posto muita coisa sobre o meu cotidiano. Vocês vão ouvir no fundo do vídeo a voz da minha filha, que tá aqui comigo, vida real como ela é. Continuando falando sobre o concurso. Gente, esse edital, ele visa o provimento de 105 vagas, tá? Então, são 105 vagas divididos entre nível superior, que é o nível E, e o nível médio, que é o nível D, tá bom? Então, serão 31 vagas para nível E e 74 vagas para nível D. Serão essas vagas que serão contempladas, que já estão contempladas dentro do edital. E entre os cargos que serão ofertados nesse edital 96/2025 está o cargo de assistente em administração, que é o cargo que eu estou atualmente. Para quem não sabe, eu fui aprovada no concurso da UF de 2023. É isso mesmo, faz 2 anos que eu fiz a prova, que a prova foi em abril de 2023. E em setembro eu já tomei posse, entrei em exercício e comecei a trabalhar. Então, assim, foi bem rápido, né? Voltando ao assunto do edital, eu posso falar um pouquinho do que aconteceu comigo em outro vídeo. Se vocês quiserem, é só comentar aqui. Grande parte das vagas oferecidas nesse edital são de Niterói, tá bom? Mas tem vagas para Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua, Volta Redonda, Campos dos Goytacazes e, se eu não me engano, Angra dos Reis. Observei que a maior parte dos cargos que foram oferecidos neste edital não estão no edital de 2023, tá? Exceto o cargo de assistente em administração e o de TI também foram contemplados nesse edital. Os cargos de nível D, principalmente o de assistente em administração, costuma ser utilizado como um cargo de um concurso escada, ou seja, a pessoa faz concurso para conquistar a estabilidade financeira, né, principalmente a própria estabilidade que o serviço público oferece, e depois continua estudando para conseguir ser aprovado em cargo com remunerações melhores, porque comparando com outros órgãos, autarquias, fundações do Poder Executivo, tanto cargos de nível D quanto cargo de nível E têm remunerações menores, comparando aí com INSS, IBAMA, entre outros. Então, as pessoas acabam passando nesse concurso, mas logo
migram para outros, né? Continuam estudando para poder realmente buscar aprovação em concursos que têm remunerações melhores, tá? Neste edital, como eu falei, o cargo de assistente de administração tem muitos cargos vagos. Da última vez que eu olhei, tinham aproximadamente 60 cargos vagos para assistente em administração. Essa informação fica lá no portal de transparência da UF, na parte de pessoas, tá bom? É uma informação pública, então foi contemplado mais uma vez, tá? Para o cargo de assistente em administração, que é o cargo que eu mais vou falar aqui no canal, porque é o meu querido cargo. A carga horária semanal é de 40 horas e são 46 vagas previstas no edital. Historicamente, para esse cargo, a UF costuma chamar todos os homologados, inclusive no concurso de 2023, que foi, né, o concurso que eu entrei para a autarquia, foram homologados aproximadamente 160 pessoas e a lista praticamente já zerou, né? Principalmente a lista de Niterói. Então, a UF tem o histórico realmente de chamar para o cargo de assistente. As vagas, elas são para o município de Niterói, tá? Nesse edital não abriu vagas para outros municípios. Dessa vez, a UF, ela divulgou no edital também os turnos de jornada de trabalho, tá, gente? Para quem não sabe, esse cargo, como eu falei, são 40 horas semanais, mas a jornada de trabalho, ela pode correr no período matutino, vespertino ou noturno. Por quê? Porque existem aulas à noite, tem pessoas que trabalham dentro das secretarias e precisa ter atendimento, né, em 3 turnos. Então, isso já tá bem expresso no edital para evitar lá questionamentos futuros. Vamos falar um pouquinho sobre a remuneração do cargo. Cargos de nível E, a remuneração é composta por alguns itens, e aí a gente vai falar do vencimento básico, tá? Que é o vencimento lá previsto em lei, que inclusive sofreu um aumento este ano, fruto do acordo de greve. Inclusive a nossa carreira foi reestruturada e ficou bem melhor. E esperamos que cada vez mais melhore, né? O cargo de nível E, o vencimento básico, fica em 4.967,04 e o cargo de nível D, o vencimento básico é 3.029,90 centavos. Então, são essas as remunerações de acordo com a lei 11.091, que é uma lei que você tem que estudar, que é a lei que estrutura os cargos técnicos administrativos em educação, que é o plano de cargos e salários, tá? Além do vencimento básico, tem alguns benefícios previstos também na lei da nossa carreira, que você vai ter direito a auxílio transporte, auxílio pré-escolar para filhos de até 5 anos e 11 meses, e em alguns casos é previsto por mais tempo, mas tem um requisito, tá bom? Geralmente é para pessoas que têm filhos com deficiência, algum tipo de deficiência, mas isso tem que me aprofundar melhor sobre esse assunto, tá? Ressarcimento de plano de saúde e outras vantagens, tá? Inclusive, esse vencimento básico pode ter um acréscimo referente ao incentivo à qualificação. Claro, você vai trabalhar dentro de uma universidade, então é interessante que você continue estudando para aprimorar, né, suas habilidades e conhecimentos. E pensando nisso, caso você tenha um ensino formal maior do que o requisito do cargo, que no caso do cargo de assistente em administração é o ensino médio, ou seja, se você tiver uma graduação, você vai ter um acréscimo de percentual lá em cima do seu vencimento básico. Hoje, percentuais são os seguintes, tá? Eu já vou falar para poder matar a curiosidade de vocês. 25% para graduação, 30% para pós-graduação, mestrado 52% de acréscimo em cima do vencimento básico, tá? E doutorado 75%. Então, se você tiver aí uma escolaridade maior, você vai ter direito, vai fazer jus a esse benefício, que é o incentivo à qualificação. Vamos falar das inscrições. As inscrições vão começar às 12 horas do dia 9 de junho de 2025 e se encerram às 12 horas do dia 7 de julho de 2025. E o valor da inscrição aqui sofreu um aumento, comparando com os últimos anos, tá? Não só o concurso da UF, como outros concursos também tiveram um aumento significativo no valor da inscrição. No caso
A taxa de inscrição para os cargos de nível E está em R$ 195. E a taxa de inscrição para os cargos de nível D, R$ 145, tá? Então, sofreu realmente um aumento, mas ficou um bom tempo o mesmo valor, né? Faz parte. Isso é necessário para que o concurso aconteça. Lembrando que o pagamento da taxa de inscrição deve ser feito até o dia 7, tá? A UF usou esse critério. Tem algumas outras bancas, né? No caso a COSEA, que usou esse critério. Ou tem outras bancas que deixam pagar até o dia seguinte do encerramento da inscrição. Mas no caso da UF, confere lá no edital. O prazo para pagamento da taxa de inscrição é até dia 7. Todas as informações que eu estou passando aqui constam no edital. E, gente, leitura do edital é obrigatória para qualquer concurso que você for fazer, tá bom? Tem muita gente que é reprovada porque não leu o edital e aí deixa de cumprir algum requisito. O período para pedido de isenção, caso você se encaixe nos critérios e requisitos para pleitear esse pedido, ele será do dia 9 de junho até o dia 11 de junho de 2025. O período para essa solicitação é mais curto mesmo, então fique atento aos prazos. E lembrando que eu estou gravando esse vídeo hoje, mas pode haver alguma retificação no edital. Então é importante sempre consultar o edital, independente da informação que está sendo passada aqui, certo? Quais são os candidatos que podem pleitear essa isenção? São os doadores de medula óssea, tá bom? Que estão em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Então, vai ter os requisitos lá no edital, depois você dá uma olhadinha. E pessoas que pertençam a famílias que estão cadastradas no CAD único do governo federal, cadastro único de programas sociais. E a renda per capita tem que ser inferior ao valor que está estipulado lá no edital, tá bom? Aqui tá dizendo que é inferior ou igual a meio salário mínimo nacional. Olá, meu povo! Voltei com uma roupa diferente porque é outro dia por aqui e vou continuar a nossa pauta aqui sobre o edital da UF, ok? Vamos falar agora sobre a data de realização das provas. As provas dos cargos de nível D, ou seja, de ensino médio, serão aplicadas no dia 31 de agosto, às 9 horas da manhã. As provas dos cargos de nível E, ou seja, nível superior, serão aplicadas no dia 14 de setembro, também às 9 horas. Lembrando que a abertura dos portões ocorrerá às 7h30 da manhã e o fechamento às 8h30, impreterivelmente. Então, não se atrasem, porque se chegar 8h31, vai ser eliminado, não entra, tá bom? O cartão de confirmação de inscrição será liberado no dia 19 de agosto, às 2 horas da tarde. Então, nessa data, você vai poder consultar lá no site da COSEAC, onde você vai realizar a sua prova. É muito importante, tá, gente? No dia da prova, você vai estar munido da sua documentação original. Lá no edital tem o hall de todas as documentações que podem ser aceitas, né? Documentos oficiais, que é o documento de identificação. E a prova pode ser feita com caneta esferográfica de material transparente, azul ou preta. Não pode levar lápis, lapiseira, nada disso. Só caneta azul ou preta. Eu sempre aconselho a levar 3 a 4 canetas, testar todas para não ter erro, gente, porque acontece. Principalmente prova que tem redação, pode ser que a tinta acabe, já pensou? Você deixar de tirar uma boa pontuação na prova por conta de caneta? Nem pensar. Então, leve mais de uma caneta, se possível, de 3 a 4 canetas, só para garantir. Agora, vamos falar sobre a composição da prova, tá? E eu vou falar especificamente sobre o cargo de assistente à administração, que é o meu cargo, que é o cargo-chefe aqui, que a gente vai falar nesse canal. A prova ela vai ser composta, a prova escrita será composta por 4 partes. A parte 1, língua portuguesa, será composta por 10 questões de múltipla escolha. A parte 2 abrange o conteúdo de noções de administração pública e também será composta por 10 questões de múltipla escolha. A parte 3, que é a parte de conhecimentos específicos, será composta por 35 questões também de múltipla escolha. E a parte 4 é a nossa queridíssima redação. Será composta por um texto dissertativo argumentativo.
As questões de múltiplas escolhas das partes 1, 2 e 3 serão compostas por questões de 5 opções e apenas uma é a certa. Estou passando as informações bem detalhadas do edital, mas é importante que você leia, que faça a leitura junto comigo, porque eu posso deixar alguma informação importante passar e a leitura do edital é obrigatória para aprovação. Gente, se você quer ser aprovado em um concurso público, tem que ler o edital, não tem jeito. A gente vai falar agora sobre como funcionará a pontuação da prova escrita, certo? O somatório das partes 1, 2 e 3 será de 100 pontos no total, e aí cada parte terá uma pontuação específica. Lembrando que essa informação que eu estou passando é para o cargo de assistente em administração. Tem 2 grupos de cargos que foram separados, cada um deles tem uma característica para a prova. Então preste atenção no seu edital de como será a pontuação para o seu cargo, caso não seja o cargo que eu falei agora, que é o de assistente. A parte de língua portuguesa, cada questão valerá 1,5 ponto, ok? 1,5 ponto para cada questão, e a pontuação mínima que você precisa tirar para que não seja eliminado são 6 pontos. Sejam 10 questões de 1,5 ponto, totalizando 15 pontos no total. Essa é a nota máxima que você tem que tirar, tá bom? E se você tirar abaixo de 6 pontos, já estará automaticamente eliminado, mesmo que tenha gabaritado as outras partes, tá? Na parte de noções de administração pública será a mesma coisa. São 10 questões de múltipla escolha, cada questão valerá 1,5 ponto e a pontuação mínima para a habilitação na prova, ou seja, para que você não seja eliminado, será de 6 pontos. 6 pontos equivale a 4 questões, tá bom? Então, tem que acertar no mínimo 4 questões de 10 para ser habilitado. A parte específica é muito importante porque ela valerá mais pontos. Ela vale 2 pontos cada questão, tá bom? Lembrando que são 35 questões de múltipla escolha, então você precisa ali fazer uma pontuação mínima para ficar habilitado de 36 pontos, ou seja, no mínimo 36 pontos para não ser eliminado, tá? A redação nesse concurso vale 100 pontos, é separada por 3 partes de avaliação, tá bom? Depois você dá uma olhada lá no edital. Posso falar melhor sobre a redação em outro vídeo, para não ficar tão longo, mas a nota mínima para que você seja habilitado são de 50 pontos, tá? Abaixo disso, tirou abaixo de 50 pontos, estará automaticamente eliminado do concurso. Então, são essas 4 partes que compõem a prova escrita. E o cálculo básico para o somatório das provas é bem simples, tá? Vai somar as notas das 4 partes e dividir por 2. Então, é bem tranquilo. Essa vai ser a nota final da prova escrita. Os gabaritos das provas realizadas serão liberados no mesmo dia, ou seja, o gabarito da prova de nível D, que ocorrerá no dia 31 de agosto, é liberado no próprio dia 31 às 16 horas, assim como as provas de nível E, o gabarito vai ser liberado às 16 horas no dia 14 de setembro. O gabarito final, já com todos os recursos, será liberado no dia 7 de outubro, a partir das 14 horas, da prova escrita. O resultado da pontuação da redação vai ser liberado em 21 de outubro, às 14 horas. A vista da redação vai ficar liberada dia 21 de outubro, até o dia seguinte, às 14 horas também, do dia 22. Você vai poder ver a vista da sua redação, não esquece de salvar. Eu vou falar melhor disso depois que sair a prova, tá bom? Gente, o resultado final tá previsto para ocorrer no dia 7 de novembro de 2025. Então, dia 7 de novembro de 2025, provavelmente vai ter o resultado final aí do concurso. Você vê que é muito rápido, né? Tem a grande probabilidade dos novos aprovados começarem a trabalhar em janeiro ou fevereiro, tá? Essa não é uma resposta oficial da UF, gente. Lembrando que não é. Mas o período da minha prova até eu entrar em exercício foi um período muito rápido e a UF de fato tá precisando. Então é capaz de realmente, após a divulgação do resultado final, tudo andar bem rápido, tá? Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre o procedimento de heteroidentificação que eu participei. Eu posso falar melhor sobre a minha experiência, sobre o que aconteceu comigo, lembrando que essa não será a posição da UF. Nada do que é dito nesse vídeo é a posição oficial da UF.
é apenas o que está escrito no edital, que tem informação pública, fé pública e o que eu vivi também após ser aprovada nesse concurso, tá? A etapa de heteroidentificação vai ocorrer depois da divulgação do resultado final, ou seja, depois do dia 7 de novembro e antes da homologação do concurso. Quando o concurso é homologado, é literalmente para dizer que tá tudo certo com todos aqueles candidatos. Então, antes da homologação, eles fazem a heteroidentificação até para poder fazer esse ajuste aí de adequação à vaga, visto que o sistema de cotas ele é específico para candidatos que fazem realmente jus. Então, tem essa filtragem. Lembrando que, mesmo que você tenha pontuação para ampla concorrência, presta atenção. Você que fez a inscrição e colocou a opção de concorrer às cotas, tá? As cotas raciais, precisa fazer parte do procedimento de heteroidentificação, mesmo que você tenha conseguido pontuação para ampla concorrência, tá bom? Então, é necessário fazer a heteroidentificação. Essa é uma informação que consta no edital. O concurso público da UF de 2025 terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. Mas eu vou dar um bizu, tá? Para o cargo de assistente em administração, geralmente todos os homologados são convocados. Então é uma boa notícia aí para você que vai fazer. A UF usa o anexo 2 da lei 11.091, tá? Dá uma olhadinha lá no anexo e eles chamam, dependendo da quantidade de vagas, pode chegar até o dobro de homologados, tá? E geralmente para o cargo de assistente em administração chama todos. A convocação, ela vem após a homologação, gente. E nessa fase, a UF vai mandar um e-mail, primeiro para convocar, né? Dizer que você foi aprovado. Geralmente, eles mandam um e-mail, ligam e mandam e também enviam um telegrama, tá? É uma emoção, né? Receber um telegrama de aprovação. Na fase de heteroidentificação, também é enviado telegrama e e-mail, tá? A UF costuma mandar os dois. É importante, quando você for preencher o seu cadastro, colocar um e-mail que você efetivamente use, para não perder essa informação, essa convocação. Nessa fase de convocação, a UF vai pedir os documentos comprobatórios para posse, tá bom? Então, você vai... Comigo foi assim, eles mandaram um e-mail com a relação de documentos, exames, pra gente já fazer o envio para eles fazerem já as verificações, porque quando tiver a nomeação e a posse já tá tudo bem redondinho, vai ser só para realmente assinar o termo e tudo mais. Mas calma, eu já vou chegar nessa parte. A nomeação ela é publicada no Diário Oficial, então por isso que tem essas etapas antes, para que não ocorram erros, porque a partir do momento em que ocorrer a nomeação, você terá 30 dias para tomar posse. Lembra as formas de provimento? Então, é importante lembrar porque isso cai na sua prova, ok? O prazo para tomar posse. Então, antes da nomeação, já tem toda essa preparação para você não perder o seu prazo, tá? A nomeação ocorre em inspeção médica, então é nesse momento que você vai levar os exames, por isso que eles convocam antes e pedem essa listagem de exames para que você possa fazer, para que dê tempo, né? Porque depois da nomeação, o tempo começa a correr, né? Você já não tem tanto tempo, assim, para poder conseguir certos exames. Então, a administração, ela costuma antecipar. Por isso que na convocação você vai receber todas as informações de tudo o que precisa para você tomar posse e entrar em exercício. E na nomeação ocorre aí a inspeção médica. Na UF ela é feita lá em Niterói com o médico e você estando apto, vai receber o seu termo lá da saúde ocupacional dizendo que você está apto para exercer a sua função do seu cargo. Uma informação importante, geralmente, o procedimento de heteroidentificação, a UF costuma fazer com todos os homologados, tá? Já para poder ficar com essa informação, para não precisar fazer vários procedimentos de heteroidentificação. Pelo menos no meu concurso de 2023 foi assim. Já os exames médicos, a convocação ela ocorre só para aqueles candidatos que estão previstos para serem chamados naquele momento, tá? Então não quer dizer que
Você, eu fui aprovada, fui homologada, vou correr com os exames. A não ser que você seja convocado, não é interessante fazer os exames ainda. É bom esperar a convocação. Dá tempo, fica tranquilo. Após a posse, o servidor, porque a partir do momento que você toma posse, você já é oficialmente servidor, você tem 15 dias para entrar em exercício, tá? Então, nomeação, 30 dias para tomar posse, 15 dias para entrar em exercício. Se você não tomar posse dentro dos 30 dias, a sua nomeação ela é tornada sem efeito. E se você tomou posse e não entrou em exercício no prazo de 15 dias, você será exonerado, tá? Então, por favor, depois de tanto trabalho para passar, a não ser que você realmente não queira, não dá mole com os prazos, tá? Tem que ser tudo bem certinho para não ocorrerem erros. Todas as informações que eu passei aqui constam no site da COSEAC, que tem já uma parte específica para o concurso da UF de 2025. Tá tudo lá. A COSEAC é super organizada com as informações. Eu sei, tô puxando um pouco de saco, mas é porque eu realmente gosto da banca e gosto do lugar que eu trabalho, gente. Eu amo a UF, tá? Mas dá uma olhada lá no site e todas as informações que eu passei estão lá, tá? É importante fazer a leitura do edital, como eu disse. A leitura é obrigatória. Vamos falar dos requisitos para o cargo de assistente em administração, tá? Tem 2 requisitos importantes para eu pontuar aqui para vocês. O primeiro, ter o curso técnico em administração. Então, esse é o primeiro requisito, tá? Lembrando que tem que ser de uma instituição reconhecido, ou seja, tem que ter publicação no Diário Oficial, tudo certinho, tá? Ou ensino médio completo, mais 12 meses de experiência profissional. São esses 2 requisitos aí para o cargo de assistente de administração, um ou outro. E tem várias formas de você comprovar essa experiência. Por meio da carteira de trabalho, caso seja um emprego formal, da iniciativa privada ou de um órgão público, seja CLT, né, no regime CLT. Se por acaso a sua experiência for muito abrangente, não seja tão específica, explícita, que seja um cargo de atividades administrativas, você vai precisar também de uma declaração do seu empregador. E aí tem os requisitos dessa declaração lá no edital, tá bom? Então, seguindo as orientações sempre que estão lá. Se for na iniciativa pública, também vai ser pedida uma certidão por tempo de serviço, e aí contendo as atividades, o tempo que você realizou, lembrando da exigência do tempo mínimo de 12 meses dessa experiência, tá? É necessário comprovar. No edital tem as atividades típicas do cargo. Eu cheguei a gravar até uns shorts resumidos sobre isso. Depois você dá uma olhadinha no meu canal. Tem outros vídeos falando sobre o assunto, tá? As atividades típicas do cargo. Então, se você tiver alguma dúvida referente à experiência, eu posso fazer um vídeo falando só sobre a experiência, um vídeo maior. Mas dá uma olhada no edital, que o próprio edital vai te dar resposta sobre as experiências que servirão, tá bom? Então é isso, gente. Essas foram as principais informações do edital. Lembrando que para cada candidato tem características específicas, requisitos específicos, documentação específica. Por exemplo, para candidatos que são pessoas com deficiência, existem alguns critérios e requisitos a serem seguidos, documentação. Isso tudo, deem uma olhadinha lá no edital. A informação que eu passei foi uma informação mais geral, tá bom? Eu posso fazer um outro vídeo falando sobre o conteúdo programático para o cargo de assistente em administração e também contando como eu fiz para conseguir ser aprovada, e eu fui chamada logo na primeira leva. Então, caso vocês queiram mais informações, comenta aqui embaixo. Diz pra mim se você gostou desse vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no meu canal para que eu possa ficar mais empolgada para gravar conteúdo aqui para essa rede, tá bom? Siga-me nas minhas outras redes sociais. É o mesmo nome de usuário que tá aqui no meu Instagram e também lá no TikTok. Estou presente por lá, inclusive no TikTok. Eu posto bastante, porque é uma rede que tem bastante engajamento, então eu acabo postando bastante conteúdo por lá. Quero agradecer pelo carinho de sempre, não esquece de dar um joinha,
Um grande beijo e conta aqui pra mim se você vai fazer essa prova, pra qual cargo que vai fazer, quais são as expectativas, se tá animado, se não tá. Compartilha a sua experiência aqui embaixo, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!